Pregamos 4 vezes sobre o inferno. Semana passada começamos a falar sobre o céu e hoje vamos continuar, e ainda semana que vem. Vamos orar. Senhor Deus, que as nossas mentes e os nossos corações sejam capturados pelo Senhor nesta hora, em que nada, nenhuma circunstância, nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação nos roube o privilégio de ouvirmos da Tua Palavra, de aprendermos acerca do céu. Nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Tempos atrás, existia uma cantiga que dizia o seguinte: se você no céu conseguir entrar... Alguns lembraram, né? Alguns conhecem. Se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu poder passar. Alguém lembra da continuidade? Eu só sabia essa. Aí eu pesquisei, a cantiga diz assim: se você no inferno for escapulir, tape o buraquinho para eu não cair. Não se ganha o céu pela contramão, lá só tem lugar para o bom cristão. Não se ganha o céu com a Copa Mundial, nem adianta ser Miss Universal. É impressionante como que as pessoas são desprovidas de informações corretas acerca do céu. E mesmo dentro das igrejas, o despreparo e o desconhecimento de um assunto tão importante como o céu é assim, impressionante, muito grande. Como mencionei, semana passada nós começamos a tratar deste assunto e nós vimos 4 verdades bíblicas acerca do céu. Primeiro, quando a gente morre, nós vamos imediatamente para o céu? Segundo a palavra de Deus, sim. Não existe aquela história de sono da alma, não existe parada no purgatório, não existe essa história da alma ficar vagando por aí. Morreu, segundo as Escrituras, se você crê nas Escrituras e não crê em Allan Kardec, na palavra do Papa ou em outra coisa, mas crê apenas nas Escrituras, as Escrituras dizem assim: morreu, vai para o céu. Segundo, vimos semana passada que quem vai para o céu não tem mais acesso à terra e nem ao inferno, de forma que é impossível haver qualquer tipo de correspondência com aquelas pessoas que estão lá no céu. Terceira verdade que nós vimos é que lá no céu existirá progresso contínuo e infinito. Ou seja, por toda a eternidade nós cresceremos no conhecimento de Deus. E, em último lugar, nós vimos o que acabamos de cantar, que o céu só é céu por causa de Jesus. Lá em Apocalipse 22, quando João fala das bênçãos, das inúmeras bênçãos que existem no céu, o ponto máximo dessas bênçãos, o ápice, João vai dizer: e contemplarão a tua face. Ou seja, a intimidade, o relacionamento com Cristo é que faz o céu ser céu. Hoje nós vamos ver outras verdades, outros pontos importantes acerca do céu. Primeiro, onde que é o céu? Onde é o céu? O céu,
Diz a palavra de Deus, ele não se localiza em nenhum lugar nesse universo que nós conhecemos. Os seres humanos podem inventar um telescópio 1000 vezes mais potente que o Hubble, que não vai encontrar o céu. O céu existe numa dimensão completamente diferente da nossa. Seja qual for a direção que a Enterprise viajar, que uma nave espacial puder ir na velocidade da luz, ela nunca vai alcançar o céu, onde Deus habita. Alguns teólogos têm afirmado que o paraíso não é o céu, mas o paraíso é um outro lugar em que os santos estão. E aí eles pensam assim, ou dão a entender que existem dois lugares, céu e paraíso. E eles pensam assim por causa de algumas expressões bíblicas que podem ser confundidas com outro lugar que não seja o céu. Por exemplo, é o caso daquela parábola do rico e do mendigo lá de Lucas 16. Ali existe uma expressão para o céu chamada ou utilizada como seio de Abraão, que pode ser entendida com outro lugar que não o céu. No entanto, a tradição reformada, ela tem entendido ao longo dos tempos que a expressão céu, seio de Abraão, ou outras expressões como paraíso, falam do mesmo lugar. O que acontece é que elas são consideradas de ângulos diferentes. Por exemplo, nós podemos dar nomes diferentes para uma mesma coisa. Edifício, prédio, apartamento, arranha-céu, residência. Nomes diferentes para a mesma coisa. Se isto é assim a respeito das coisas magníficas aqui da terra, por que isso não seria possível se tratando do céu? Então a linguagem bíblica, ela não é tão pobre a ponto de ter apenas um nome para um lugar tão grandioso e tão maravilhoso como o céu. Querem ver uma coisa? Abra aí 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versos 2, 3 e 4. Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Esse texto, até aí, esse texto indica com clareza que as palavras céu e paraíso indicam o mesmo lugar. Então o certo é que este local onde os redimidos por Deus vão passar toda a eternidade é um local que não é acessível a nós seres humanos. Nós só poderemos chegar lá através do poder e da condução do nosso Deus. Apesar disso, é importante que se diga para a nossa compreensão e entendimento que o céu é um lugar concreto. Ele não é apenas um estado de mente. Jesus diz lá em João 14: vou preparar-vos lugar. Então o céu é um lugar definido.
Isaías 66:1, o profeta diz assim, Deus fala através do profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Se a terra é real, o céu tem que ser real. A Bíblia fala que lá no céu existirão muros de esmeralda, ruas de ouro, portões de pérola. Será que vai ser assim mesmo? Não sei, o que eu sei é que essas imagens nos lembram da materialidade do céu. Que o céu é um lugar concreto. Alguém disse, eu creio e eu partilho dessa ideia, de que o céu é a continuação da terra, só que num ambiente sem pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque para ilustrar e mostrar que o céu é um lugar, não é um estado de mente. O céu é um local concreto. Segundo, esse local concreto, ele é um lugar imenso, gigantesco, grandioso. Pensa aí numa cidade imensa. Quem já viajou de avião à noite e chega numa metrópole, eu já tive essa oportunidade, chegando no Rio de Janeiro, à noite você vê aquele mar de luzes, parece que é uma coisa infinita. Parece que não vai ter fim aquela cidade iluminada. Gigantesca, imensa. Não existe nenhuma cidade nesse mundo que possa fazer lembrar o céu. Não existe paralelo. Nova York, Los Angeles, São Paulo, as megacidades, nenhuma delas se compara ao tamanho da cidade celestial. O autor de Hebreus diz assim: vós vos achegueis ao monte Sião, falando do céu, a cidade do Deus vivo. Lembrando que lá no céu tem uma cidade. E depois você pode ler em casa, e aconselho, estimulo você a ler, Apocalipse 21. Eu não vou ler porque o texto é extenso, longo, e eu vou pregar hoje 1h30. Se eu fosse ler o texto, ia dar 2 horas. Então você pode chegar em casa e ler Apocalipse 21. Ali o céu é descrito como uma cidade. E nesse capítulo João faz uma tentativa de descrever, sabe o quê? O tamanho dessa cidade. Ele dá algumas informações acerca do céu e ele vai tentar descrever o tamanho da cidade. E João vai dizer em Apocalipse 21 que o céu é uma cidade quadrangular, de comprimento e largura iguais, e ele diz que a cidade possui 2.400 quilômetros de comprimento e largura. E preste atenção nisso, 2.400 quilômetros de altura. Largura, comprimento e altura. Um quadrado de 2.400 quilômetros. Se você fizer um cálculo matemático com um pouquinho de multiplicação, isso aqui não fui eu que fiz, sou professor de história, não de matemática. Não conseguiria fazer. Alguém fez e eu peguei a informação. Você vai descobrir que essa cidade, ela possui 1.400.000 quilômetros quadrados. Essa é apenas a área quadrada da cidade. Não está sendo levado em consideração aqui a terceira dimensão, que é a altura. A mesma pessoa que fez este cálculo mostrou que apenas nessa área quadrada da cidade celestial dá para viver com folga 100 bilhões de pessoas. Quantos planetas Terra? O céu é um lugar gigantesco.
por qualquer padrão que se meça, essa é uma cidade impressionantemente grandiosa. Gente, não foi por acaso que Jesus disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, que a Caixa Econômica não vai pegar, porque lá está reservado para os milhões e bilhões de pessoas que serão redimidas por Deus, que foram redimidas por Deus. É um lugar gigantesco. Esse lugar definido, local concreto, que é gigantesco, diz a Bíblia que ele é um local de beleza e glória inexprimíveis. O mundo sempre se rendeu à genialidade de Oscar Niemeyer. Nossa, uma obra de Niemeyer, coisa lindíssima. Pega aí Niemeyer, pega os grandes arquitetos do mundo. Quem são eles? Perto daquele que criou as fossas abissais, que criou o universo, que criou essa terra com todos os requintes de beleza. Irmãos, o céu foi planejado pelo maior arquiteto do universo. É impossível expressar, porque está além de qualquer coisa que a gente conheça, que a gente possa já ter visto. Até chegarmos ali, não tem como a gente conceber, imaginar um lugar tão glorioso como é o céu. Embora o céu esteja para além da nossa compreensão, a Bíblia, ela não nos deixa no escuro, ela nos oferece alguns textos que assim nos dão alguns vislumbres da glória do céu. Ezequiel vai dizer lá no capítulo 1 do seu livro o seguinte: olhei, falando sobre o céu, e vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem, um raio cercado de um brilho, e um metal que brilhava saía do meio do raio. Algo, preste atenção, algo semelhante a 4 seres viventes saía do meio da nuvem. Tinha a aparência semelhante à de homem. E ele continua a descrição. E essa expressão que Ezequiel utiliza, que é algo semelhante, ela vai aparecer várias vezes ao longo do capítulo. E ele vai dizer assim: algo semelhante a isso, algo semelhante àquilo, algo semelhante àquilo outro. Ou seja, o profeta, ele faz um esforço enorme. Ele busca palavras que o seu leitor possa entender aquilo que ele está tentando descrever, aquilo que ele viu. Ele se esforça porque aquilo que ele está visualizando não tem paralelo com nada aqui na terra. Então ele diz: olha, o que eu vi não é igual, é parecido com aquilo, é parecido com aquilo outro. E aí Ezequiel vai dizer que lá no céu existem seres viventes. Ezequiel fala do trono de Deus, ele fala de um arco-íris lindíssimo, magnífico. E ele fala de uma luz que cega as pessoas ao ser refletida em joias brilhantes, em rodas coloridas de luz. E ele diz que tudo isso está mesclado com seres angelicais. Se aqui na terra tem a aurora boreal, você acha que vai ter o que no céu? Essas luzes fantásticas. É consenso entre os estudiosos da palavra de Deus que quando a gente lê um texto como esse aqui de Ezequiel, a gente não deve conceber o céu apenas a partir de pressupostos lógicos. Nós não devemos atribuir significado
há símbolos que não são explicados. Os estudiosos vão dizer o seguinte: nós devemos entender que esse texto aqui de Ezequiel é uma mensagem secreta, não é uma mensagem secreta a ser decodificada. O que Ezequiel está querendo dizer com isso aqui? Ele está descrevendo um quadro grandioso que tem por objetivo descrever a soberania, a majestade, a glória de Deus, a beleza, a perfeição, a simetria do céu. E embora o quadro de Ezequiel do céu ele esteja além da nossa capacidade de imaginação, a gente pode, ao ler o texto de Ezequiel, apanhar a ideia central. Qual é a ideia central de Ezequiel 1 descrevendo o céu? O céu é um lugar de glória indescritível. Ezequiel está dizendo: olha, eu não tenho como explicar direito o céu, porque não tem nada aqui nesse mundo que eu possa utilizar como referência. Tudo que eu vi se parece, mas não é igual. O que eu quero dizer para vocês é que o céu, diz Ezequiel, é um lugar de glória indescritível. Eu não sei se Deus realmente criou a terra em 7 dias. Mas lá no céu, Ele está levando milênios para fazer. Porque Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Está sendo preparado. Diz a palavra de Deus que no final dos tempos Jesus vai virar para algumas pessoas e vai dizer assim: seja bendito de meu Pai para o reino que tenho preparado desde a fundação do mundo para vocês. Muitas vezes eu fico muito frustrado, fico mesmo, às vezes decepcionado, triste, dependendo do lugar, até irritado. Se você tem o meu e-mail e tem aqueles PowerPoints de lugares lindos do mundo, não manda para mim não. Você olha para uns lugares como Machu Picchu, Ilhas Maldivas. Já viu o Grand Canyon? Santorini. Digita lá no Google. Santorini, na Grécia. Tailândia. Tailândia. Mais pertinho da gente, Fernando de Noronha. Veneza. Um tempo atrás, Douglas voltou com umas fotos que ele tirou com Bianca lá em Bonito. Que inveja. Bonito não é... Como que é o lugar, o nome? É bonito mesmo? Irmãos, que lugares lindíssimos que existem no nosso planeta. E olha, eu quando vejo essas fotos, esses slides, aquelas imagens, muitas vezes me bate uma frustração, me bate uma angústia, me bate uma tristeza, porque eu sei que eu não vou viver e ter condições de ir nesses lugares. Quantas coisas, quantos lugares lindos existem nesse mundo e eu não vou vê-los. Eu não vou ter a oportunidade de estar ali. E aí quando eu fico frustrado, fico mesmo.
Queria levar minha esposa, queria levar meus filhos, meu filho ali. Profetizando. Aí quando eu fico frustrado, Deus, eu creio que é Deus, Ele fala assim: Davi, lembra de 1 Coríntios 2:9. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são as coisas que eu estou preparando para aqueles que me amam. Irmãos, o céu é um lugar de glória indescritível. É um lugar lindíssimo. E aí eu quero entrar num outro ponto importantíssimo, interessantíssimo acerca do céu, fazendo paralelo com esse local de glória indescritível. Qual é a graça de viajar para o Grand Canyon sozinho? Você recebeu uma passagem de ida e volta, 14 dias para ficar na Tailândia sozinho. Existe pouca alegria em estar nestes locais sozinho. Tanto que quando nós vamos a lugares espetaculares, o que a gente mais quer? A companhia das pessoas que nós amamos. É por isso que quando nós vamos a lugares assim, a gente tira um montão de foto. Você tira a foto 1h30, 1h31 ela já está no Face. Por quê? Porque você quer compartilhar com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus parentes, a alegria que você está sentindo por estar naquele local. Então, quando nós vamos a lugares espetaculares, nós gostaríamos de que as pessoas que nós amamos e que nos são queridas estivessem ali com a gente. Sabe por que é assim? Porque tem um pensamento que diz o seguinte: a impressão sem a expressão produz depressão. A impressão, que lugar lindo, magnífico, majestoso, sem a expressão, a foto compartilhada gera depressão no seu coração. Por isso que você quer expressar para todo mundo a alegria de estar presente num lugar magnífico. Então, nós somos conduzidos ao próximo ponto acerca do céu. Esse lugar que é real, que não é um estado de mente, que é gigantesco e que é de glória indescritível, esse local é um lugar de excelente companhia. Coisa muito boa é viver ao lado de pessoas que você pode dizer que companhia agradável. Um dramaturgo irlandês famoso chamado George Bernard Shaw, uma vez ele disse assim: todas as pessoas interessantes vão estar no inferno. Eu acho que a definição dele de interessante não é a mesma das Escrituras. Porque as pessoas realmente interessantes, diz a palavra de Deus, elas estarão no céu. Lá no céu nós vamos ter a companhia de pessoas interessantíssimas, espetaculares. Antes de falar das pessoas espetaculares que estarão lá no céu, a gente pode lembrar da companhia de seres espetaculares que estarão lá no céu. A companhia de quem? De anjos.
Hebreus 12, 22 diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, texto que eu mencionei, a Jerusalém celestial, e continua dizendo assim: ao incontável número